O Mais Natureza já está no ar com a segunda parte da nossa expedição pelo Geoparque Chapada dos Guimarães. Desta vez vamos conhecer duas regiões pouco exploradas, mas que guardam vestígios de quando a Terra era habitada pelos dinossauros. Esses gigantes foram extintos há 66 milhões de anos. Mas fósseis da nossa paleofauna ficaram preservados nas rochas da região. Você já ouviu falar sobre os dinossauros do Morro do Cambambe? Ou talvez sobre o lagarto da Mata Densa? Vamos em busca de vestígios da nossa história para te contar como chegamos aos dias de hoje. E nessa aventura descobrimos que na Chapada já teve até vulcão. Primeiro programa sobre o Geoparque Chapada dos Guimarães, nosso maior desafio foi escalar o Morro de São Jerônimo, um dos pontos mais altos do estado de Mato Grosso, com 800 metros de altitude. Junto com pesquisadores, fizemos uma caminhada de 8 quilômetros. Chegamos à base do morro bastante cansados. E a parte mais difícil ainda estava por vir. Nós estamos agora começando a subida mesmo aqui no morro. Uma conquista de todos. Chegamos ao topo e nossa recompensa foi encontrar conchinhas, fósseis de um antigo oceano que existia por aqui. Os pontos de gravação do segundo episódio foi a Cidade de Pedra, dentro do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Saindo da rodovia MT-251, pegamos a MT-020 por 30 quilômetros até o distrito de Água Fria. E ainda na mesma região, andamos mais de 80 quilômetros para conhecer Jangada Roncador. Andando entre as serras, encontramos muita beleza e também descobrimos que aqui existem vestígios com alto valor científico que precisam ser preservados. No caminho de Água Fria, distrito do município de Chapada dos Guimarães, avistamos o Morro do Cambambe, um gigante que guarda informações sobre a evolução da Terra como conhecemos hoje. Uma história contada por rochas muito antigas. Aqui, essas rochas foram formadas sob a influência de rios, em um sistema que na geologia a gente chama de leques aluviais. São rios que estão muito próximos de regiões onde tem uma declividade grande. E essas rochas têm idade entre 84 milhões de anos e 66 milhões de anos. A gente sabe disso porque embaixo dessas rochas aqui existe um vulcanismo aqui nessa região que tem exatamente essa idade de 84 milhões de anos. Pesquisas geológicas descobriram que as rochas do Morro do Cambambe se formaram enquanto os dinossauros ainda viviam na Terra. Os dinossauros viveram na era Mesozoica entre 250 e 65 milhões de anos atrás. Foi no final desse tempo geológico
que a nossa paleofauna foi extinta junto com 75% da vida animal e vegetal do planeta. Mas os vestígios da presença deles estão encravados nas rochas. E há muito tempo, os cientistas sabem disso. E desde o final do século XIX são encontrados aqui nessa região fósseis de dinossauros e outros animais que conviveram com esses gigantes na era Mesozoica. Então aqui a gente consegue entender um pouco mais sobre como que era o ambiente e como que era o planeta nesse momento que esses gigantes viviam aqui em Chapada dos Guimarães. No local encontramos uma formação rochosa que, num primeiro momento, não chamou muito a nossa atenção. Mas o geólogo Caio Bicum, que desenvolve pesquisa aqui, nos explicou que essas pedras são a prova de um fenômeno natural que ocorre sempre que as placas tectônicas da Terra entram em contato. Que a região de Chapada dos Guimarães já foi mar e deserto, isso quase todo mundo já sabe, né? Mas o que poucas pessoas sabem é que essa região também já teve atividade vulcânica. É isso mesmo, a gente está suando aqui, mas não é por causa do vulcão não, né, Caiobi? É por causa do calor mesmo, né? É verdade, Poliana, mas se a gente viajasse no tempo até 84 milhões, aqui nesse mesmo local, essa rocha que a gente está vendo aqui no fundo seria magma, seria lava, igual aqueles que a gente vê na TV, quando vê no Havaí ou em muitos outros lugares no planeta, onde vê aquele magma escorrendo na superfície. A composição das rochas vulcânicas traz pistas sobre o tempo em que elas se formaram. Essa rocha aqui tem 84 milhões de anos e a gente sabe disso porque os minerais que tem nela permitem a gente datar, a gente saber a idade exata da rocha. Então existe uma técnica científica, que é a datação isotópica, que permite a gente identificar certinho. Enquanto o Caiobi vai explicando sobre as formações geológicas, eu vou entendendo melhor qual é a relação entre as rochas e os dinossauros. É como um grande quebra-cabeças que, aos poucos, vai se encaixando. E essa rocha aqui está embaixo daquelas rochas onde estão os fósseis de dinossauro. Por isso que a gente sabe que os fósseis de dinossauro estão entre 84 milhões de anos e 66 milhões de anos. 84, a idade dessa rocha, e 66 milhões de anos, a idade que os dinossauros foram extintos. E nem só de fósseis e rochas se vive um geoparque. Agora nós vamos conhecer a Cachoeira do Pingador, que é um lugar também muito importante para essa história do planeta, viu? O acesso é bem fácil, andamos poucos metros. Vou mostrar para vocês essa beleza. E nesse dia de sol veio a calhar, viu? Olha só, gente, lindo. A cachoeira, com 12 metros de altura e água cristalina, fica numa área privada, mas é aberta à visitação. Essa areia branquinha lembra até uma praia. O Wilson está aqui gravando, morrendo de vontade de entrar na água. Vou ter que entrar, né? Como sempre tem um cobaia aqui na equipe, sou eu, né? Vou lá. Que desafio difícil, nesse dia quente. Nossa! Só de sofrer para subir o morro foi eu, né? Agora para tomar um banhozinho tem que ser eu também, Vai né? ser um sacrifício, né, Wilson? O geoturismo neste território proporciona aos visitantes um aprendizado e um envolvimento que vão muito além da contemplação. E o geoparque, ele traduz para uma linguagem popular para que as pessoas entendam qual é a importância de preservar e ela agrega um valor muito maior a cada lugar. Então, quando você tem essa informação e você chega num lugar para contemplar uma cachoeira que é muito bonita e você entende todo o processo geológico que povos antigos viveram aqui
e você consegue visualizar isso de uma forma fácil de entender, a gente consegue dar importância real para esse lugar e auxiliar na sua preservação. Aqui existe um sítio arqueológico com inscrições rupestres pouco preservadas pelo tempo. Os primeiros registros são de 6.000 anos atrás. De lá para cá, muitos povos já passaram por aqui. Muitas diferentes tribos, muitas diferentes pessoas passaram por esse local. E aqui, por exemplo, tem um dos registros que foi feito ao longo de todo esse tempo. É uma inscrição rupestre. Aqui você tem como se fosse um livro e você aprende como ler esse livro. Cada lugar traz um pouquinho de informação. E quando a gente junta tudo isso, a gente entende uma coisa muito mais complexa. A gente entende como tudo isso foi formado e entende quais foram os processos que desenvolveram todas as belezas que a gente vê por aqui. Aqui nesse geossítio em que nós estamos são encontrados fósseis de dinossauros. Ficou curioso? Então não sai daí que daqui a pouquinho você vai saber o que a gente encontrou aqui. A caminho da comunidade Jangada Roncador, vemos os relevos que vão aos poucos despontando em meio à paisagem. Já estávamos na estrada há algum tempo e o corpo pedia um descanso. A canoinha está aqui alongando as pernas porque dirigiu muito, 100 quilômetros de estrada de terra. É verdade. Né? Cansado. Paramos para alongar e também registrar imagens de um cartão postal da região, o Morro Três Portões. Seguimos nossa viagem até um lugar onde foram descobertos registros de dinossauros. Andamos com os olhares atentos e curiosos na expectativa de encontrarmos fragmentos de animais pré-históricos. Nesse ponto aqui em que nós estamos são encontrados muitos fósseis de dinossauros. E andando por aqui, a olho nu mesmo, a gente consegue encontrar pequenos fragmentos como esse daqui que está na minha mão, que são pedaços de ossos desses gigantes que viveram aqui na Terra, né, Flavinha? Mas eu queria saber como a gente consegue identificar que é um osso. Nós conseguimos identificar que é um osso porque a textura dele é diferente da rocha que ele está em volta, que é um arenito já bastante alterado, na verdade é um solo. E ele aqui na cor, né, meio esbranquiçado, ele é poroso, bem leve, né? Se você não tomar cuidado ele vai quebrar. Sim. Então é bem diferente assim do que tem em volta. Nós estamos falando de milhões de anos atrás da era mesozoica, né? Como é possível esses ossos não estarem destruídos, estarem assim, inteiros ainda? Eles na verdade não são mais ossos, né? Eles foram mineralizados, porque eles ficaram soterrados no meio de sedimentos, virou uma rocha. Então aqui não é mais um material orgânico, ele ficou inorgânico. Então a gente tem aqui um mineral, tá? E aí então a gente consegue analisar, ele na verdade ele está quebrado, né? A maioria dos que a gente encontrou aqui está fragmentado. E a gente só é possível a gente ver quando ele é soterrado no meio de uma rocha. Confesso que quando eu me preparava para gravar o programa, cheguei a pensar que fôssemos encontrar mesmo ossos de dinossauros. Mas aprendi que não é bem assim. Nós já sabemos que aqui nessa região tem um potencial muito grande, porque aqui foi encontrado uma espécie de dinossauro, que é o Pycnomenossaurus nevesis. Foram encontrados dinossauros saurópodes, né? No caso a gente está falando aí dos titanossauros. Os pesquisadores acreditam que esses fragmentos são evidências de que existem debaixo das rochas fósseis mais preservados de animais pré-históricos. Por isso, defendem escavações mais detalhadas no local. É importante dizer que, embora aqui nessa região, desde o século XIX, sejam conhecidos esses fósseis de dinossauros, muito poucas expedições fizeram escavações detalhadas aqui. Então, se nós queremos descobrir novos dinossauros
Se nós queremos ter novas descobertas científicas, isso precisa de investimento. Por trás dessas portas, você também pode conhecer um pouco mais do Geoparque Chapada dos Guimarães, sem fazer essa viagem longa que Mais Natureza fez. É só você vir até aqui no Museu de História Natural de Mato Grosso. Existem diversos fósseis que estão aqui expostos para visitação. Só de animais, tem aproximadamente 1000 peças das 4 eras geológicas: pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e cenozoica. É para esse lugar de conexão entre passado, presente e futuro que são trazidos os registros fósseis encontrados durante pesquisas científicas. É uma importância única, digamos assim, e as pessoas têm que ter essa consciência, né? Apesar dos locais do Geoparque terem esse acervo, é aqui no museu que ele fica salvaguardado. É aqui no museu que estão salvaguardados essa riqueza do Estado. Então, as pessoas têm que ter essa consciência dessa importância, tanto para a educação, quanto para o fomento da pesquisa, quanto para a democratização da pesquisa para a população. E é pensando nas futuras gerações que precisamos preservar essa riqueza histórica também. Temos peças aqui que eu mesma não sabia que eram fósseis, né? E vindo aqui no museu a gente pode ter esse conhecimento para quando for até o Geoparque saber aonde você está pisando. Vai que a gente encontra um outro fóssil por lá, né? Você vai saber identificar, né? Exatamente. O museu, ele é importante sempre, né? E vindo aqui as pessoas acabam conhecendo isso, e quando ir lá a campo, eles vão saber, mas ao mesmo tempo tem que entender que não pode retirar de lá para levar para suas casas, para levar uma lembrancinha, tem que entender que tem que deixar preservado lá e que também os museus possam ter esse acervo para que gerações futuras conheçam. Foram essas conchinhas que encontramos no topo do Morro de São Jerônimo, na primeira parte da nossa expedição pelo Geoparque. Então, se a gente achar uma conchinha andando lá, traz para cá. Na verdade, deixa lá. Deixa então não lá. pode trazer. Não pode trazer. Só os pesquisadores têm Só esse os pesquisadores têm, porque eles fazem um projeto, cadastram o projeto junto às universidades. Os registros fósseis encontrados no Geoparque são trazidos aqui para o Museu de História Natural de Mato Grosso, onde é aberto para visitação. Aqui ao fundo nós temos uma réplica do titanossauro, que é uma espécie que viveu nessa região há 66 milhões de anos. Esse gigante herbívoro tem 20 metros de comprimento, cerca de 3,5 metros de altura e 750 quilos. É a maior réplica de esqueleto de dinossauro do Brasil. Os fósseis do saurópode foram encontrados no Morro do Cambambe e em Jangada Roncador. Outra réplica que está no museu é a do Pycnonemosaurus nevesi, que significa lagarto da mata densa. Esse grande carnívoro, que foi descrito na região de Chapada, chegava a 9 metros de uma ponta a outra. Os fósseis dessa espécie foram encontrados em Jangada Roncador. Por isso, ganhou o nome de dinossauro chapadense. De volta à região do Geoparque Chapada dos Guimarães, vamos conhecer outro lugar muito curioso por aqui. Mais Natureza agora vai seguir por uma trilha até um dos lugares mais lindos dessa região que nós estamos, que é muito pouco conhecido pelas pessoas. Vamos mostrar tudo para vocês. Impossível não registrar essa linda paisagem. Estamos diante de mais um testemunho do grande deserto que existiu nessa região.
A rocha tem um formato arredondado de uma janela de pedra que se formou pela erosão. Com o tempo, o relevo foi sendo modificado até ganhar esse formato. Esse é um geossítio que ainda não está aberto para visitação. Orgulho para quem mora aqui e para nós do Mais Natureza, que registramos pela primeira vez esse lugar para um programa de TV. Um dos atrativos no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, que também faz parte da proposta do Geoparque, é a Cidade de Pedra. Quem nos acompanhou por uma trilha de 2 quilômetros para chegar até aqui foi o guia Noah. A Chapada ela tem uma das identidades dela muito fortes são justamente as formações rochosas, né? Porque cachoeiras a gente tem no Brasil inteiro, no mundo inteiro, mas essas formações rochosas, singulares, né, como da Cidade de Pedra, por exemplo, mas não só, por toda a Chapada, as formações rochosas, elas têm uma importância muito grande e o Geoparque valoriza elas muito, né? Estamos caminhando por uma trilha aqui dentro da Cidade de Pedra, né, Wilson, Marcelo, né, que tem uma paisagem muito bonita, uma das mais lindas aqui da região, e vamos mostrar tudo para vocês. Esse portal aqui famoso, que já foi até cenário de novela, é muito lindo, né, gente? E tem muita história. Só que a gente fica tentado a fazer uma foto bem bonita aqui em cima dessas ruínas, mas não pode, viu? Porque podemos danificar, né, essas rochas e estragar toda a beleza, né, que esse lugar tem. Então, uma das regras aqui do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães é que não podemos subir nessas formações rochosas, mesmo que nossa vontade de tirar uma foto seja muito forte, tá? Temos que segurar e fazer só imagens assim, ó, de longe. E eu acho que é uma vocação natural da Chapada, né? Uma oportunidade que nós temos de desenvolvimento sustentável, que é gerar renda e preservar o lugar e dar preservar a matriz, né, que dá suporte para essa fauna tão rica e essas formações rochosas, né, que são singulares, né. Então, gente, esse aqui agora a gente está encontrando são fezes de lobo-guará, né, e ela tá com, a gente pode ver sementes de um fruto, curriola, né, você vê que as sementes estão intactas, então, quer dizer, ele também é um dispersor de semente. Embora muitas pessoas pensem que ele seja carnívoro, ele é onívoro, ele come carne também, mas ele é um grande comedor de frutos, né? Estamos caminhando numa altura de 350 metros, uma trilha que nos leva a mirantes belíssimos. Cada um possibilita a visão com um ângulo diferenciado da imensidão dos cânions. Lá embaixo se formam veredas verdinhas, cobertas pela mata ciliar. Os vestígios do tempo estão nos morros e também debaixo da terra. Toda essa geodiversidade tem uma importante relação com a biodiversidade desse local. No topo delas, quase não tem água disponível para as plantas, mas na base, onde tem aqui as nascentes dos rios, tem uma grande quantidade de água. Então nós vamos ter plantas no topo que vão estar com estresse hídrico muito grande, enquanto que na base nós vamos ter plantas com uma grande quantidade de água disponível. Então isso favorece nós termos uma biodiversidade muito maior nesse local. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre o Geoparque Chapada dos Guimarães? Então você já pode rever as 2 partes lá no Globoplay. Um bom fim de semana para você. Tchau!